material de hoje é um roteiro audiovisual fascinante chamado Hackeando o Segundo Cérebro, que explora como a inteligência artificial pode decodificar o microbioma humano para prever doenças e revolucionar a saúde. Já passando a bola para você, por onde a gente começa a refinar esse material? A linguagem técnica utilizada para descrever a interseção entre biologia e tecnologia corre o risco de alienar o público leigo. Total. Porque, o roteiro entra no nível de detalhe acadêmico logo nos primeiros parágrafos, que cria uma barreira quase, intransponível para quem não é da área. O autor meio que bombardeia o espectador com termos como redes neurais profundas, sequenciamento genético, bancos de dados não estruturados. Tem também análises de clusters, né? E gráficos de dispersão que eu lembro de ter lido. Exatamente. Análises de clusters, gráficos de dispersão. E ele joga esse vocabulário pesado na tela sem construir nenhuma ponte acessível para a pessoa comum, que, no fim das contas, é justamente quem sofre com as questões de saúde que o vídeo promete resolver. É, o público-alvo real da coisa, né? Pois é. Se o espectador precisa pausar o vídeo para tentar lembrar das aulas de biologia do ensino médio, ou sei lá, procurar o que é um cluster no Google, ele já se desconectou. Ele se desconectou do benefício real que aquela tecnologia traz para a vida dele. Então, um tema central que percorre este material parece ser essa fusão de biologia altamente complexa com processamento de dados massivos. E assim, o autor faz um trabalho extremamente ambicioso ao tentar cruzar esses dois mundos da genética e da ciência da computação. Sim, a ambição é inegável. Mas entendo perfeitamente o seu ponto sobre a barreira do vocabulário. O foco da nossa análise precisa ser justamente esse. Simplifique os termos técnicos para um público sem conhecimento médico prévio. Exato. A saída para isso é substituir esses jargões científicos e estatísticos brutos por explicações que sejam puramente orientadas pela função. Ou então, ancorar esses termos pesados em analogias do cotidiano que sejam reconhecidas em milissegundos. Tá, então focar mais na utilidade prática da coisa? Isso. A narrativa tem que focar no o que a tecnologia faz pelo paciente e não no como estrito do engenheiro de software que programou a inteligência artificial. Pensa na psicologia de quem está ali assistindo. Quando você usa uma palavra como sequenciamento genético, o cérebro do leigo entra em modo de defesa intelectual na hora. Nossa, com certeza a pessoa pensa, ixi, isso aí não é para mim, não vou entender nada. Exatamente, ele sente que aquele conteúdo não é para ele. Mas eu acho que o criador quer validar a autoridade científica da tese, mostrando que domina o vocabulário, o que é natural, ele quer passar credibilidade. É natural, claro, mas a precisão não pode asfixiar a clareza. E não precisa. Na prática, olha como a gente pode resolver isso no texto de um jeito simples. Na parte do roteiro onde está escrito, quando aplicamos redes neurais profundas ao sequenciamento genético dessas bactérias. Uma frase super densa. Muito densa. A instrução de edição deve ser modificar essa frase para algo visual e imediato. Algo como, quando usamos uma inteligência artificial capaz de ler o DNA das suas bactérias como se estivesse escaneando o código de barras de um produto no supermercado. Cara, genial. Escaneando o código de barras. Percebe como a chave vira na hora. A ação de escanear um código de barras é universal. Todo mundo, mas todo mundo mesmo, sabe que o bip lá do caixa revela instantaneamente o que é o produto, de onde ele veio e quanto ele custa. Sim, você explica o que a rede neural faz sem precisar dar uma aula de ciência da computação de 30 minutos. Exato. Eu vejo que o autor está tentando fazer aqui e vamos ver como podemos fortalecer isso ainda mais. Porque uma outra parte que me chamou a atenção foi a orientação visual para mostrar as tais análises de cluster e gráficos de dispersão. Ah, esse é um ótimo exemplo. É aí que a simplificação visual precisa acompanhar o texto, tipo andar de mãos dadas. Sim, porque visualizar um gráfico de dispersão não é exatamente emocionante, né? Nem um pouco. Em vez de instruir o animador a desenhar um gráfico estatístico com eixos X e Y, cheio de pontinhos, que é o que um gráfico de dispersão é na vida real? Que parece tela de aula de matemática. Total. O guia de edição tem que orientar a mostrar a inteligência artificial visualmente separando as bactérias
as vilãs das mocinhas em grupos distintos. Ah, entendi. É tipo assim, é como se a IA estivesse separando roupa branca da roupa colorida antes de colocar na máquina de lavar. Nossa, essa imagem da roupa branca e colorida é perfeita. É muito tátil, sabe? Sim, isso traduz o conceito exato de clusterização algorítmica. O espectador entende que a máquina está ali organizando o caos do intestino dele, sem precisar ter feito um curso de estatística avançada em R ou Python. Sabe, a sua sugestão me faz pensar em uma analogia sobre essa necessidade de focar na função e não na engenharia. É como tentar explicar a um cliente faminto num restaurante exatamente como o micro-ondas excita as moléculas de água. Usando radiação eletromagnética para gerar calor cinético. Exatamente isso. O cliente que está ali, morrendo de fome, não quer uma aula de física quântica aplicada sobre o micro-ondas. Ele só precisa que o garçom diga, olha, aquele aparelho esquenta a comida de forma muito rápida e uniforme por dentro e que o prato dele vai chegar quentinho em 3 minutos. Com certeza. A explicação técnica desnecessária, por mais que, fascine o engenheiro que projetou o micro-ondas, afasta a pessoa da refeição. E a refeição, no caso desse roteiro, é a promessa de saúde, de cura, de não sentir mais dor no corpo. É uma dinâmica brilhante. O roteirista está agindo como um engenheiro orgulhoso da máquina dele, quando na verdade o público precisa que ele seja o garçom acolhedor entregando a solução na mesa. E construindo sobre esse ponto, a gente precisa olhar além das palavras isoladas. Como assim? Porque não é só o vocabulário que está muito técnico, sabe? São as grandes metáforas visuais e narrativas que conduzem o vídeo inteiro que também sofrem desse mesmo mal. Entendi. Vamos olhar de perto, então, a seção que discute essa atualização do sistema operacional. Porque o autor tentou criar um universo visual único para a biologia, mas os desdobramentos dessa escolha estética são, bem complicados. O excesso contínuo de metáforas mecanicistas focadas em engenharia de software obscurece a essência orgânica e humana do tema central. O vídeo todo tem essa pegada bem robótica. Sim, durante quase todo o roteiro, o corpo humano é comparado a uma linha de produção, o intestino é chamado de banco de dados corrompido e a solução é apresentada como uma atualização de sistema operacional. Tem até uma instrução de arte lá para colocar uma barra de loading. Aquela estilo tela de computador dos anos 90, né? Exatamente, bem no meio da barriga de uma silhueta humana inspirada no filme Matrix. Putz, o visual verde e preto caindo na tela. Exato. O problema estrutural aqui é que o texto promete resolver condições que causam sofrimento profundo e real na vida das pessoas, como fadiga crônica, depressão severa, doença de Parkinson e obesidade. Condições que são extremamente desgastantes e humanas. Muito. Mas o tom visual fica frio, cibernético, eu diria quase insensível. Pensa bem,